Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11h14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Uma folha perfeita cai e diz: tudo a seu tempo morre. Obriga o vento a descobrir as coisas que um fogo move. No chão a folha acolhe os pés de quem não perdoa o que fez. Implora aos céus, mas não vê a vida à sua frente. A folha agarra a sua fé, encara a morte e sorri. E com suspiro chega ao fim. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Bruno Correia, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Arestas de Vento na Popular FM. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Ricardo, boa tarde a Céu Campos, boa tarde ao Ricardo, olá a todos aí em casa e muito obrigado, muito obrigado de coração por me ter convidado e por ter-me dado a oportunidade não só de passar a minha música, aquilo que eu faço, aquilo que escrevem também para mim, mas também a dar-me a conhecer ao meu país e ao meu povo. Muito obrigado. Obrigado eu. Ora, cá está uma boa maneira, passo o pleonasmo, de começar esta nossa conversa pública. Cá vai então. Em 1987, eras um jovem pertencente ao grupo infantil Onda Choque. Era o tempo dos grupos musicais infanto-juvenis. Não se falava da crise e o mercado absorvia e fomentava as mais variadas propostas artísticas. Uma beleza. Bruno Correia, como é que revives esta fase temporal que atravessou a tua vida? Sem dúvida alguma que os Onda Choque foram, como hoje o meu maior sonho é conhecer a Celine Dion e a Lara Fabian. Na altura era entrar nos Onda Choque, eu escrevia cartas para a CBS, na altura era a CBS antes de passar a Sony Sim. Music, e o meu maior sonho era sem dúvida alguma entrar nos Onda Choque, estar na televisão, e foi realizado. E hoje em dia, ainda ontem, tive o prazer, pelas piores das razões, e já agora, só uma à parte, eu queria dedicar esta entrevista a uma pessoa muito importante para mim que partiu há 2 dias, que é a Margarida, uma grande amiga, uma grande senhora também da rádio,
uma pessoa que sempre me apoiou e que sempre esteve ligada ao meio artístico. Para a Margarida, onde quer que ela esteja, um grande beijinho. E continuando, estive com elementos dos Onda Choque, que também fizeram parte posteriormente dos Malta Pop, e estivemos a relembrar e a falar de coisas engraçadas. Os Onda Choque ficou e ficará marcado para o resto da minha vida como das melhores fases da minha vida. Foi sem dúvida alguma das experiências mais positivas que tive em toda a minha vida. Para além da inocência que havia de criança, não tínhamos noção de mais nada. Era cantar, pisar o palco, ir à televisão, era tudo mágico. Hoje em dia as coisas não são bem assim. Já disseste, fizeste também parte dos Malta Pop. Exatamente. Malta Pop, que tinha como mentora Teresa Paula Ferreira, mulher da música e das letras e ser humano com grande e refinada sensibilidade. Tive o prazer de lhe fazer uma grande entrevista há muitos anos, numa rádio, agora desaparecida. Um encanto de mulher e, como criativa, era uma mulher firme e sempre na busca de novas harmonias. Teresa Paula Ferreira, tem para ti algum significado especial? A Teresa Paula Ferreira é filha da Margarida, que infelizmente faleceu. A Teresa faz parte de todo o ser que eu sou, de certa forma. Ajudou-me a crescer, ajudou-me a evoluir enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto artista. É uma grande amiga e sempre que nos dá um abraço, é um abraço sentido, um abraço de coração, um grande beijinho para a Teresa, principalmente por estar a passar uma fase, deve ser a fase pior da vida dela. E é sem dúvida alguma uma pessoa extremamente carinhosa, amiga do seu amigo, uma pessoa muito criativa, uma pessoa extremamente intelectual, sabe muito bem aquilo que quer e aquilo que faz. Exatamente. Sempre em mudança, sempre em procura. É verdade, sim senhor. Ou muito me engano. Meu Deus. É bem verdade. Ou estiveste com os Malta Pop há muitos anos atrás, num festival da canção infanto-juvenil em Palmela. Verdade. Sim, senhor. Sim, no Festival de Palmela. Lembro-me, sim, senhora. Fomos como convidados. Estive, sim, senhora. Eu lembro perfeitamente. Tiveram lá, penso, os Baby Rock também. Na altura. Lembro perfeitamente. Sim, senhor. Andavas por lá com uma t-shirt verde, cheinho de seda, a beber assim muitas águas. É verdade. Era para a voz. Em altos garrafões. Era para a voz, pois era. Saltando ou navegando no teu currículo para não ser assim fastidioso. Entre 2003 e 2009, fizeste parte do projeto Portugal em Palco, foste intérprete do tema Momentos de Ternura no CD do programa da TVI Big Brother, estiveste na gala da SIC, interpretaste temas de telenovelas e, entre outras coisas, estiveste também no musical, não me recordo agora o nome, no Teatro Tivoli, salvo erro, na companhia do Fernando Tordo. Em 2010, 2011, foste quarto finalista do programa Operação Triunfo, com a apresentação de Sílvia Alberto no canal 1 da RTP. Bom, querido amigo, pausa no stress. Okay. Queres apanhar as pontas do meu arrazoado e encantar, assim género, causa e efeito, os nossos amigos ouvintes e cibernautas? Vamos a isso. Vamos então. Então é assim, fiz parte de um projeto chamado Portugal em Palco com outros artistas, o grande Marquelhas, Susana Pinto, que é a sua esposa, e Ana Paulino. Inclusive, anteriormente à Ana Paulino esteve a Paula Teixeira, para quem também mando um grande beijinho, porque foi mamã há pouco tempo. Projeto esse, eu fui convidado para gravar um CD de versões tipo Caribe Mix, e o Marquelhas estava à procura de uma voz masculina, de um rapaz que tivesse alguma imagem. E assim que ouviu a minha voz, neste caso, nem quis saber que imagem é que eu tinha, como é que eu era, se era branco, se era amarelo. Eu fui ao casting, ele ouviu-me e a partir daí fizemos muita estrada. Foi uma grande escola de vida. Posteriormente a esse projeto, que esse projeto infelizmente já terminou, porque posteriormente vieram muitas réplicas com valores mais baixos, também com qualidade muito inferior, e nós acabámos por nos afastar. Nesse sentido, posteriormente, Big Brother, fui convidado a gravar um CD a solo na altura, pela Lemon. Música é essa, Os Momentos de Ternura, que faria parte desse álbum que nunca saiu, e foi convidado para entrar no álbum do... Agora ia dizer A Casa dos Segredos, mas não, na altura era o Big Brother. Do Big Brother. Foi engraçada a experiência, porque ver o meu nome numa capa de CD, etc.
Também concorreu ao Big Show SIC no meio disso tudo, e a última coisa, para finalizar, penso que é mais daí que as pessoas me conhecem, é sem dúvida alguma a Operação Triunfo. Exatamente. Onde fiz muitos amigos, onde aprendi muito, onde vivi quase morto-vivo todos os dias a ir para a escola, mas foi e é hoje em dia uma grande escola de vida, sem dúvida. A juntar a toda esta atividade artística, musical, trabalhas em moda, és modelo fotográfico, etc, etc, etc. Querido amigo, isto não é muita poda para um homem só? Eu não concordo muito com aquele velho ditado de quem corre por gosto não se cansa, porque muitas vezes chegamos a casa e só temos sempre mesmo de tomar um banhinho e sair outra vez para um meio artístico. Quem me dera a mim que pudesse fazer muito mais e ganhar muito mais a fazer aquilo que amo, tanto que é a música, a moda, os desfiles, a passarela. Muitas vezes é cansativo, confesso, mas vou deixar a frase: quem ama aquilo que faz e quem corre por gosto não cansa. Que venha mais. Arestas de vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Convidado especial Bruno Correia, autor, compositor e cantor. Vamos reouvir o tema Ciclos da Vida, um tema standard que vai agora e aqui revirar por completo esta nossa conversa pública. Vamos ouvir. Uma folha perfeita cai e diz: tudo a seu tempo morre. Obriga o vento a descobrir as coisas que um fogo move. No chão a folha acolhe os pés de quem não perdoa o que fez. Implora aos céus, mas não vê a vida à sua frente. A folha agarra a sua fé, encara a morte e sorri. E com suspiro chega ao fim. Reza a história que a vida é assim, um plano maior do que tu e eu vivo sem o medo de ser livre. Eu vivo sem o medo de amar. A vida é que da sorte vem tudo o que o mundo tem. 1001 rosas vermelhadas no calor das mãos. A vida é sede de ser livre, é sede de amar. Um homem vê a sua vida mergulhar no sono intenso. Encontra calma e sossego no momento surreal. A sua hora chega e num segundo tudo fica branco. O seu regresso é recebido com uma ovação de pé. Eu vivo sem o medo de ser livre. Eu vivo sem o medo de amar. A vida é o que da sorte vem, tudo que o mundo tem. 1001 rosas vermelhadas no calor das mãos. A vida é sede de ser livre, é sede de amar.
Pobre é quem de nós foge e não semeia no seu jardim. Pobre é quem se esconde em vez de sarar o que padece. Não somos reféns da culpa ou desdém, nem somos peões da corte. Somos aquilo que Deus vê, soldados que a vida fez. Eu vivo sem o medo de ser livre. Eu vivo sem o medo de amar. A vida é o que da sorte vem, tudo o que o mundo tem, mil e uma rosas vermelhadas no calor das mãos. A vida é sede de ser livre, é sede de amar. Amar. Tudo o que o mundo tem, mil e uma rosas vermelhadas no calor das mãos. A vida é sede de ser livre, é sede de amar. A vida é sede de ser livre, é sede de amar. Bruno, para já ilustra o tema musical que acabamos de levar à antena. Bem, este tema, Ciclos de Vida, foi escrito por um grande cantor e autor, Nuno Carrilha. O tema musicado foi feito por um holandês, peço-lhe desculpa, mas eu também não sei dizer o nome dele, por isso ele também não se vai importar, e fala, acima de tudo, daquilo que nós somos, daquilo que a vida é, um ciclo, e que muitas vezes os pequenos pormenores da vida, seja um grão de areia, uma pedra da calçada, seja uma pequena borboleta, uma pequena flor, seja o que for, nós não damos muitas vezes o mínimo valor às pequenas coisas da vida, e podem ser tão grandes e podem mudar o nosso dia-a-dia. E é isto que a música fala, Ciclos de Vida. Digamos que o tema fala de coisas importantíssimas até no dia-a-dia. Fala de xenofobia, impõe-se contra alguns ismos do pensamento que alguns querem único nesta sociedade contida. Ou seja, falamos de um grito, falamos de um alerta. Exatamente, exatamente. Eu acho que hoje em dia, agarrando as palavras do Ricardo, hoje em dia, seja xenofobia, seja homofobia, seja o que queiramos dizer ao chamar, eu acho que hoje em dia o mais importante é sermos felizes, independentemente das opções que as pessoas tenham, seja o branco amar o negro amar o branco, seja um homem amar um homem, uma mulher amar uma mulher. O importante hoje em dia é sermos felizes, vivermos a nossa vida e deixar de pensar na vida dos outros, porque nós nunca poderemos viver a vida dos outros, temos uma vida apenas para viver, ou aproveitamos-la ao máximo, ou então não vale a pena sequer cá estar. Porquê? Porque é isso mesmo, o ciclo de vida, nós nascemos para morrer. Custa muito saber e ver alguém que a gente ama partir, mas é a coisa mais certa que nós temos na vida, nascer para morrer. Por isso vamos aproveitar a vida e sem medo de amar. Fala, por favor, da promo deste tema Ciclos da Vida, que corre com toda a coragem no YouTube e naturalmente também na rede cibernáutica. Para além do bom gosto da atmosfera figurada, tens consciência do peso literário, de algumas imagens que acompanham o registro sonoro da promo. Penso, por exemplo, no recorte do beijo concretizado por pessoas do mesmo sexo. Eu posso dizer que foi eu que fiz esse vídeo. Tadã! Não, eu fiz esse vídeo, eu posso dizer que eu estou sozinho em tudo isto. Tenho o apoio do meu produtor e diretor musical, do José Castanheira, tenho um grande apoio de todos os fãs do Facebook, sim. Principalmente a Fabiana, que me ajudou a recortar todas essas imagens. Um grande beijinho para a terceira, para a Fabiana. E a verdade é que os fãs pediam Bruno, faz vídeos com as tuas músicas. Eu não percebi nada do Movie Maker e achei eu canto para o mundo, eu quero cantar para o mundo, independentemente da língua que eu canto.
Não me interessa se aquilo que eu canto é ouvido por homens que amam homens, se é ouvido por mulheres que amam mulheres, se são ouvidos por pessoas que não têm condições financeiras ou têm muito dinheiro, não me interessa. Portanto, tens plena consciência do peso literário de Exatamente, algumas imagens exatamente. da promo. Eu, acima de tudo, eu acho que sou um bocadinho o Michael Bolton, como costumam-me chamar, o Michael Bolton português, a parte romântica, e depois tenho um bocadinho de Madonna, que gosto um bocadinho de chocar a mentalidade das pessoas, não com o intuito de ferir suscetibilidade de ninguém, nunca na vida, mas acima de tudo de alertar às pessoas que a felicidade não passa só pela ideia que a pessoa tem, Claro. porque amar na diferença também é amar, e isso é muito importante, porque aos olhos de quem ama na diferença, quem ama no dito amor normal, se nós formos a ver, para eles também pode ser estranho, tão simples quanto isso. É bem verdade. Sendo este tema que estamos para aqui a adjetivar, um tema forte e de carreira, um tema diferente, um tema daqueles que fazem cartaz, porque é que no CD este tema vem, salvo erro, no último lugar do alinhamento? Bem, isso é uma história muito longa, mas eu passo a tentar encurtar. Eu sempre acreditei que em Portugal há terreno para desbravar e sempre quis gravar o meu álbum em português. As pessoas que trabalharam comigo diziam-me sempre que a minha voz era internacional e que eu deveria apostar mais lá fora do que cá dentro. Isto porquê? Porque cá dentro ou há cunhas, ou há lobbies, ou então não passamos a cepa torta. E a verdade é que viver em Portugal da música é muito complicado. Há muito boas vozes, inclusive em festivais. Karaokes, que eu já vi vozes fantásticas. E entretanto esse tema iria ser gravado em inglês, só que o compositor, falando na parte musical, não me deixou gravá-lo em inglês, porque sabia que a repercussão seria provavelmente muito grande e haveria outra pessoa que já gravou o tema também em holandês, não sei se eventualmente já sim ou não, e não foi permitido gravar em português, gravar em inglês, peço desculpa. Este primeiro álbum iria ter muito mais músicas em português, por acaso foi com os Ciclos de Vida, porque eu sempre disse os Ciclos de Vida teria que fazer parte do primeiro álbum, ainda bem, porque pelos vistos as pessoas gostam muito. Em último lugar, possivelmente por ser em português, e foi como um bónus, ok, está aqui o Bruno Correia a cantar em português, mas eu adoro cantar em português, é a minha língua, e acima de tudo é a minha língua materna, é onde eu me sinto mais confortável a cantar, porque sei diretamente aquilo que estou a dizer em inglês, é evidente, percebo inglês, mas muitas vezes estou a cantar e estou a pensar, ok, qual é o significado da coisa, então estudo a letra e há sempre um trabalho por trás muito árduo mesmo. Também não terá a ver com o facto do tema não ser muito compatível com o tipo de música, repito, com o tipo de música a cair de forma exageradamente para o ligeiro que muitas rádios passam em Portugal. E não estou a pensar aqui em rádios locais ou até regionais. Não estou. Estou a pensar em rádios nacionais, naturalmente pagas com os nossos impostos. Eu sei disso. Não terá a ver? Eu sinceramente, digo eu, em termos de complemento, Ricardo, que o meu álbum foi negado. E respeitando aquilo que tu disseste. Claro que sim. Inicialmente, quando ouvi os Ciclos de Vida, eu fui das primeiras pessoas a dizer que não gravava isso, porque não gostava. Porque a música inicialmente era lindíssima e de repente quando passa o refrão eu vivo sem, eu pensava, tipo, isto não tem lógica nenhuma, a música está sempre a mudar e depois parece a parte dos cowboys e depois era assim que eu chamava a música dos cowboys. Entretanto, quando me entregaram a letra eu pensei, esta letra tem tudo a ver com aquilo que realmente nós somos peões da vida, nós somos aquilo que Deus quer que a gente sejamos e temos é que aproveitar as oportunidades. Eu sei que o meu CD foi barrado em muitas rádios porque acharam-no demasiado clássico. Sou um artista novo no panorama musical, estou a cantar em inglês, outros preferiam ainda bem estar a cantar em inglês, vamos passar, e tem sido guerras abertas de certa forma. E os Ciclos de Vida, de certa forma, foi uma música que não tem nada a ver com nada, é uma música completamente diferente e fora daquilo que se costuma fazer em Portugal. Inclusive muitos fãs da Eurovisão disseram que era um grande tema para levar a Eurovisão. Só que entra no meu álbum e dei o meu melhor, dei o meu cunho pessoal, fiz aquilo que melhor sei fazer e que tento sempre ser o mais profissional possível. Agora espero é que as rádios, como o Ricardo tem passado e pelos vistos as pessoas gostam, espero que continue a fazê-lo, seja os Ciclos de Vida, seja qualquer outro tema, não deixa de ser meu. O Nobel Saramago, também amante da música chegada à palavra, costuma dizer, os grandes pensadores não morrem, estão vivos, que o prazer de escutar cresce com a repetição da audição.
Pois é, querido amigo. Mestre Saramago tem carradas de razão. Contudo, para que essa profecia ganhe asas, é preciso que as músicas, com toda a certeza, as músicas com palavras, repito, rodem nas rádios, o que nem sempre acontece. Traduzindo à razão do meu mau feitio, a música portuguesa só vai andando como pode, porque alguns querem que ela ande como pode. Isto tendo em conta a dimensão do país e a banalidade com que a própria indústria e uma grande parte dos mídia, querido amigo, a vão tratando. É verdade, sim senhor. Isto só acontece porque o negócio quer. Porque quem manda quer que isto vá assim. Verdade ou mentira? É verdade, completamente verdade. Completamente verdade. Por isso é que eu falei... Eu tenho uma coisa, se calhar, que joga muito contra mim, Ricardo, mas uma coisa que eu nunca irei mudar é a minha verdade. A minha verdade pode não ser a verdade dos telespectadores, não é a vossa verdade. Nunca direi nada só para agradar gregos e troianos. Eu sou como sou, não vou falar mal de colegas porque não faria, porque tenho educação e diplomacia para isso, mas quando não concordo, digo que não concordo e não vou dizer concordo só porque fica bonito dizer concordo. Nunca farei. E realmente tenho muita pena, e não estou a falar só em mim, atenção, estou a falar... O problema não está entre os cantores. Estou a falar em relação... Está entre os donos do negócio. Exatamente. Há muita boa gente a cantar aí muito bem. A falta de respeito é completamente absoluta. Eu sei. E atravessa uma boa parte dos mídia, não a Popular FM. Aqui, repito, a música portuguesa é rainha. Não é verdade? Bem. É verdade, sim senhor. Querido amigo, como deves calcular, ouvi tranquilamente este teu CD. Tranquilamente. CD que, em boa hora, faz as alegrias de muita gente. Tem vários desenvolvimentos musicais. As palavras algumas vezes pedem pop rock, outras canções embaladas, mais românticas, menos românticas. É por aí. A trilha musical é essa. Ou seja, os interiores definem harmonias e vice-versa. Estás a ver o teu próximo CD nestas linhas que definem um caminho musical, um respirar, ou com toda a certeza vais saltar para outra margem? Eu estaria a jogar contra mim porque eu sempre dei como esse álbum o espelho da minha alma, o espelho da minha vida, e automaticamente se eu mudasse o registro musical deixaria de ser eu. Não quero dizer com isto que o segundo álbum não será provavelmente maioritariamente cantado em português, cantado na minha língua, mas eu sou muito baladeiro, eu gosto muito de cantar a balada, gosto muito de cantar a verdade. Todo esse álbum, qualquer das músicas, fala sobre qualquer coisa da minha vida, não é nada tipo o amor é bonito, o amor é triste, tudo o que está aí é como se fosse um diário de bordo do meu dia-a-dia, um diário de vida, e por isso mesmo eu chamo sempre esse álbum é o espelho da minha vida, é o meu primeiro filho. É o teu continente interior. Exatamente. Expressado em música. Exatamente. Diz Ana Clara Nunes. Vou tentar ler. Beijinho, Aninha. Bruno Correia, excelente cantor, uma voz única e maravilhosa, uma presença fortíssima, quer em palco, quer em televisão. Merece todo o meu apoio e do público em geral. Desejo-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais e que 2013 seja o ano do reconhecimento que tanto merece e há já vários anos. Beijinhos. Repito, Ana Clara Nunes. Obrigado pelo convite, desculpa. A propósito de outra margem, cá vai um pequeno texto, de Fernando Tordo. Dizia o meu pai que aquilo, na outra margem, havia de crescer tanto, que a gente em Lisboa até ia banzar. Tinha razão o velho Tordo, homem das cortiças e das boas maneiras, homem de vir ao Gonçalves e vá de mariscada que até fazia impressão, num tempo de gente séria a tempo inteiro e de repressão que até enjoava. A outra margem, daquele tempo, é um milagre sobre o qual nunca se pensou, nem ninguém se pôs a adivinhar. A outra margem é o mesmo lado da cintura de várias cores, que quem a pinta escolhe de vermelho, porque o sol às vezes é isso, é vermelho. As várias cores da cintura de quem usa a cabeça o vermelho das emoções. Bruno Correia, que imagens musicais inspira este pequeno texto do Fernando Tordo? Aquilo que eu posso tirar daí, vermelho, o amor, a cor do nosso sangue. A outra margem é não ter medo de passar a margem e lutar pelo aquilo que acreditamos, seja o amor de que forma for, seja o amor de um pai para um filho, de um homem para uma mulher, seja que tipo de amor
vermelho, o amor, é aquilo que eu vi daí. Este pequeno texto pede um tema musical embalado? Seria uma balada, sem dúvida alguma. Possivelmente. Sem dúvida alguma. Gostavas de cantar Fernando Tordo? Adoro Fernando Tordo, adoro. Tive o prazer imenso de trabalhar com o Fernando Tordo no musical Footloose. Posso dizer que o Fernando Tordo deu-me um CD com originais dele para eu poder gravar um tema dele. Aceitou cantar comigo um dueto no meu álbum em português e eu disse logo que se poderia ser o adeus, tristeza, até depois, porque toca-me assim. Podes que eu... cantarolar um pouquinho, se quiser. Chamo-te triste porque... Agora não me lembro, agora deu uma branca. E posso dizer que o Fernando Tordo é um grande senhor, é uma grande voz, um grande comunicador e espero um dia ter o prazer de pisar o palco e poder interpretar com ele, nem que seja um temazinho, nem que seja ficar a olhar para ele, porque cada vez que aquele senhor canta, treme-nos a alma, é fantástica a forma como ele coloca as palavras, porque acima de tudo eu sempre gostei de vozes. Exato. Mas hoje em dia, com a maturidade, eu gosto de intérpretes. Há pessoas que podem ter uma grande voz e não saber interpretar. Exatamente. Há outros que podem ter uma voz muito mais pequenininha e aquilo que estão a dizer toca a alma, toca o coração, e é isso que eu gosto de ver. Estamos a falar de um cantor que sabe vivificar a palavra. O Bruno Correia faz lembrar-me muito um cantor francês que foi um grande compositor, cantor e poeta, Léo Ferré. Manuel Pinguinhas está em França. Um grande abraço para a França, um grande abraço para o Manuel Pinguinhas. Espero um dia pisar as terras francesas para poder cantar e mostrar a minha música. Desculpe, Ricardo Cardoso, de estar a chatear, mas gostaria de dizer só mais uma coisinha. Bom, eu digo para já, assim, em jeito de à parte, que a Cristina Maria já mandou para aqui algumas 3, 4 mensagens. Sei que o sonho do Bruno é conhecer a sua diva, Celine Dion. O meu sonho é poder conhecer o meu divo, Bruno Correia. Está dito. Um grande beijinho à Cristina. Cristina, leva-me a Nova Iorque, aos Estados Unidos, onde quer que esteja. Adorava cantar para a comunidade portuguesa, a sério. Gostava muito de ir lá fora, gostava mesmo. E dar um grande abraço à Cristina. Estados Unidos da América. Adorava lá ir. Querido amigo, agora vamos assim aligerar esta nossa conversa, dando uma volta, vê só, pelo lado criativo. Ok, vamos a isso. Concordas? Sim, então vamos lá. Se Beethoven tivesse à disposição os instrumentos musicais que existem hoje, as suas obras musicais, repito, seriam diferentes? Eu espero que não, porque estragava-se uma grande obra, estragava-se um grande compositor, mas possivelmente não deixaria de ser Beethoven, mas provavelmente mais inovador do que era na altura, porque na altura se era inovador, então hoje em dia nem se fala, não é? Ele que tenha feito o que fez e que tenha ficado por aí. É muito assim. E ainda há aquela possibilidade. Imaginem que Beethoven tinha computador. O que é que dava? Na volta fazia dance music, vai na volta. Vai na volta. Lá, ainda bem que na altura não havia, ainda bem que na altura não havia computador, não havia nada de autotunes, não havia absolutamente nada, porque a obra dele ficou por ser o que é, e assim vamos guardar o Beethoven. Vamos deixar o Beethoven onde ele está. O processo criativo de um artista é complexo. É muito complexo. Depende também de artista para artista, é a mesma coisa como... Tu, em termos criativos, és um criativo, digamos, intuitivo ou és um criativo mais técnico? Eu sou intuitivo. Se me pedirem, Bruno, escreve uma letra, vai-me ser uma letra completamente pimba, a coisa mais horrível que possam imaginar. Eu só escrevo, sempre que escrevo, qualquer coisa que eu escrevo, estou a chorar. Mas é mesmo verdade. Ou porque estou numa fase menos boa da minha vida, ou porque tenho algum amigo, alguma amiga que esteja numa fase menos boa da vida deles. Escrevo sempre coisas sentidas, é mesmo tirado, tanto que depois eu não consigo ler, muitas vezes não consigo cantar, eu tenho muitos poemas feitos e musicados, não consigo gravá-los. Normalmente, primeiro, sai-te a letra? É mais fácil para mim escrever para uma música. É mais fácil trabalhar a partir da letra? Não, a partir da música. A partir da música. Mas escrevo muitas vezes sinto necessidade de escrever e vou escrever porque sinto essa necessidade e não sei nada. E muitas das vezes estou com uma caneta e um papel à frente, começo a escrever e não consigo parar, as lágrimas começam a cair e sei, pronto, daqui vai ser qualquer coisa. E é assim que eu sou. Só escrevo a alma, sinceramente. E quais são as tuas grandes referências no ato da criação?
A minha vida. Acima de tudo, a minha vida. A vida daqueles que me rodeiam. Aquilo que se passa hoje em dia, Welcome to the Cruel World, foi eu que escrevi, foi a primeira letra da minha vida que escrevi, em momento de férias. Se me perguntarem se sabia escrever em inglês, eu pensava que não, mas se uma letra toda, é evidente que depois pedi ajuda a professores de inglês, estava correto. Claro. Mas escrevo, sinceramente, tudo aquilo que eu escrevo e tudo aquilo que eu canto tem mesmo a ver com a minha alma, com a minha vida, com aquilo que estou a sentir. Já percebemos. Essa é a parte do pasto criativo. Exatamente. E do figurino. Tentas imitar quem? Imitar no bom sentido. Sim. É engraçado que muitos fãs... Saber imitar é fundamental. Quando não souberes, copia. Lá diz o Fernando Tordo. Exatamente, mas é verdade. Mas pelo menos copiar o que é bom. Exatamente. É engraçado que muitas das pessoas que me veem na televisão e mesmo no OT diziam que eu tinha muitos trajeitos dos braços a Celine Dion. Sim. Eu sinceramente, eu não me lembro da Celine Dion quando estou a fazer as coisas e quando chego a casa digo, que morro foi aquele no peito. E eu farto-me rir comigo próprio. Exatamente. Mas... E na criação, querido amigo? Quem é que tentas imitar? Quando não souberes, copia. Sinceramente, sou muito eu. Muito honestamente, sou muito eu. Eu tento ser muito verdadeiro naquilo que faço. Não vejo a imitar absolutamente ninguém. Possivelmente, o Ricardo, se me vir na televisão, ele está a imitar aquilo, ele está a imitar aquilo. Não, mas não é isso. As tuas criações têm o quê de quem? Deste, daquele, do outro? Sim. Sérgio Godinho, Fernando Tordo, Fausto. Por aí, Celine Dion, Lara Fabian, Josh Groban, Whitney Houston. Já percebemos. Já percebemos. Por aí. És um criativo da aldeia global. Muito rapidamente, o que é preciso fazer para que as pessoas aprendam a gostar um pouco mais, de música clássica? Acima de tudo, habituar o ouvido a isso. Acima de tudo, educar-nos a isso. É a mesma coisa, não gostamos da escola e não gostamos de matemática, por exemplo, e passamos a ser grandes alunos a matemática e adorar números. Tem a ver com a vontade e a abertura que damos à coisa para aprender. Mas estás a pensar na escola também? A música, seja em que sentido, acho que é preciso aprender, é preciso educar o ouvido. É a mesma coisa, eu não gosto do vermelho, o Ricardo gosta do vermelho, por exemplo, por acaso gosta do vermelho. O outro gosta do amarelo. Como é que se pode educar o público para chegar ao nível do gozo intelectual de uma coisa chamada música clássica? Como é possível educar o público? Começa-se aonde? Na escola? Não, também, claro que sim. Fazendo programas específicos de rádio ligados à música clássica? Sem dúvida alguma. Por isso é que no estrangeiro, Ucrânias, etc., uma das disciplinas obrigatórias desde miúdos são aulas de música clássica, ouvem constantemente. E acho que em Portugal era muito importante habituar as crianças a ouvirem boa música, sinceramente. Este instrumental, salvo seja, que está servindo de pano de fundo para esta nossa conversa, é de um maestro palmelão de nome Jorge Salgueiro. O homem, passa o pleonasmo dos Negros de Luz, Pois bem, é um instrumental de tal maneira bem feito que suporta conversas populares, eruditas, políticas, económicas, está tudo aqui. Ouve lá bem este piano. É lindíssimo. É lindíssimo, toca a alma. O piano é o instrumento de eleição da minha vida. E o homem chama-se Jorge Salgueiro. Pergunta Ricardo Pita, da LKCTV. Amigo da nossa rede social no Facebook e cineasta afamado. Primeira pergunta. Sabendo que o Bruno já trabalhou com um grande homem do espetáculo chamado Philippe Laféria, gostaria que falasse dessa experiência e, sobretudo, que referisse quais as vantagens de um cantor trabalhar no teatro. Para além da oportunidade, naturalmente, de trabalho, dá mais alguma vantagem? Antes de mais, muito obrigado pela questão, um grande abraço. Foi uma experiência extremamente agradável. Não cantei, infelizmente, nessa peça que entrei, chamava-se Todos ao Palco. Entrei mais como bailarino. Tive muita pena de não ter cantado. Posteriormente fui convidado novamente para fazer o Jesus Christ Superstar e era para ser o Jesus, mas como estava a fazer um musical que era As Histórias da Corochinha, em que os pagamentos eram feitos a tempo e a horas e que estava a ter muito prazer, estava a trabalhar inclusive com elementos dos morangos com açúcar, acabei por não aceitar. Mas respondendo mais diretamente a essa pergunta, foi importante
para saber o que é o palco no teatro, o que era trabalhar com o La Féria. Por acaso não foi assim tão complicado como costumam dizer, mas também foi uma coisa muito pequenina, por isso não poderei falar muito mais sobre isso. Segunda pergunta de Ricardo Pita. Sei que é amigo do ator João Torres. Ator que, por sua vez, participou no musical Luísa Todi em Setúbal e que, por conta dessa amizade, assistiu, creio que, à estreia. É verdade. Gostaria que fizesse um balanço daquilo que viu nas tábuas do Fórum Municipal Luísa Todi em Setúbal. Antes de mais, os parabéns a todos. Já agora está aqui a Céu Campos, também fez parte. Um grande beijinho. Gostei muito. Achei a nível cênico fantástico. Acima de tudo, Setúbal está de parabéns pela parte cultural, porque pelo menos mexe qualquer coisa em Lisboa, não vemos tanto isso e é capital. Gostei muito a nível cênico, gostei muito a nível vocal. A senhora que fazia de Luísa Todi é estrondosa, canta, toca a alma mesmo. Gostei muito, de uma forma geral, gostei muito as partes cómicas. Sinceramente senti que houve algumas quebras e depois vinha a parte cómica, mas de uma forma geral posso dizer que gostei muito. É evidente que gostei muito de ver o meu amigo João Torres, gostei de ver as pessoas que lá estavam que eu conhecia e espero, se a peça voltar a ser reposta, espero estar na primeira fila outra vez e aplaudir de pé como todo aquele público que aplaudiu. Foi fantástico, sem dúvida alguma. Última pergunta de Ricardo Pita. Gostaria de levar um espetáculo seu ao Fórum Municipal Luísa Todi? Falamos de uma sala grandiosa em dimensão e grandiosa também em alma. Gostaria muito, seria um sonho concretizado, um sonho realizado. Gostaria também, desde já, se eventualmente vier a acontecer, convidar este fantástico pianista que está como base para tocar alguns temas comigo, ao vivo e em direto. Gostaria também de poder trabalhar com algumas pessoas, sejam tunas de Setúbal, sejam músicos de Setúbal. Gostaria muito de poder haver uma interação nesse sentido e ter a casa cheia e ser aplaudido de pé como o musical Luísa Todi foi. Tens consciência que ficou no ar, no éter da Popular FM, o desafio ao Jorge Salgueiro. Vamos a isso, Jorge. Estou pronto. É bem possível que ele esteja a sintonizar a Popular FM. Bem Jorge, possível. um grande abraço e um grande ano 2013 e vamos lá ensaiar que está quase, está quase o concerto. 3 perguntas de António Carlos Coimbra, autor, compositor e cantor. Primeira pergunta. Qual o poder da metáfora num texto para canção? O poder da metáfora, eu acho que acima de tudo é conseguir chegar às pessoas, por vezes de forma mais simples, outras vezes não tão simples, mas é chegar às pessoas o mais direto possível. Penso que vou por aí, é a minha resposta. Pronto, vou ficar como a Cátia da Casa dos Segredos agora. Não vai correr bem. Segunda pergunta de António Carlos Coimbra. Fazer uma canção de intervenção em 2013 é seguir, sei lá, a linha dos Homens da Luta? Ou há mais canção de intervenção para além disso? Eu acho que eu sempre apostei na qualidade e aqui digo tudo. Para mim, intervir não temos de ser brejeiros. Pode-se intervir com muita diplomacia, pode-se intervir com muita ousadia, mas nunca deixar a diplomacia de parte e a qualidade. Temos o grande Fernando Tordo, Paulo de Carvalho, temos grandes autores, compositores, Ari dos Santos. Eu acho que acima de tudo temos que saber fazer as coisas de forma educada para não perdermos a razão. E eu de brejeiro não quero ser, nunca, sempre lutei pelo aquilo que é bom e que se faz de bem, seja cantado em português, brasileiro, inglês, seja que língua for. O que a gente quer é coisa bem feita. É verdade. Entre aspas, naturalmente, coisa bem feita. Eu sou pelo bom entretenimento, mas de facto não gosto daquilo que é feio. Na arte, sem dúvida, busco harmonias e, sinceramente, já estou maduro para mudar. É para eu responder? Digo eu, é uma parte, mas se quiseres complementar... Sim, posso complementar, sim, rapidamente, senhora. Pois está por aqui mais uma pergunta então vamos a isso. Do querido amigo António Carlos Acima de tudo, Coimbra. eu não quero perder o respeito pela arte e quero ver a arte pelo todo. A arte é algo que tem que nos dar beleza aos olhos, beleza à alma, Sem beleza ao harmonias coração. na arte, não vamos lá. Exatamente. A arte é arte e acho que isso diz tudo. Uma busca permanente Exatamente. de harmonia. Exatamente. A arte é tudo, tudo mais é nada.
Sim, senhor, grande Que frase. bela tirada, não é minha, é de Francisco Carapito, mas eu utilizo como minha. Última pergunta de António Carlos Coimbra. Antes, porém, cabe dizer que António Carlos Coimbra é o compositor do grupo de animação e teatro Espelho Mágico e que em breve virá ao Orestas de Vento para uma grande entrevista. Pergunta o Tó Carlos, o nosso Tó Carlos, qual é a definição que tem para canção de amor? Há quem vá pela tradução do Piroso. Qual é o seu entendimento? Para mim, a canção de amor, esta é a minha verdade, é a única coisa que eu poderei responder, é falar com sinceridade dos sentimentos, seja o amor, como eu já disse, seja o amor de que forma seja vista, seja pai para filho, seja de um casal, seja pela arte, o amor pela arte em todas as suas vertentes, seja pintura, seja escultura, seja música. E eu falo do amor com verdade e por isso a mim, isto tudo, não quero ser brejeiro a falar do amor, não quero tocar, porque o amor é um sentimento muito bom, mas também dói. Quero falar no amor com a minha verdade, e isso a mim é o que me interessa, é ser verdadeiro naquilo que escrevo no amor. E diz Maria João Faustino Pereira, brilhante, caramba, brilhante, já me fartei de chorar. Grande entrevista, beijinhos, Ricardo Cardoso e Bruno Correia. Eu já agora quero aproveitar e mandar um grande beijinho à Maria João, porque foi a partir da Maria João que consegui chegar ao Ricardo, e esta entrevista com certeza não seria possível se eventualmente não houvesse a Maria João pelo caminho. Um grande beijinho para ela, obrigado. A Maria João é uma querida amiga e uma belíssima mulher. É lindíssima. Lindíssima, lindíssima. É verdade. E diz Fabiana Silva, moradora na Ilha Terceira, Açores. É verdade. A quem está a ouvir a entrevista do nosso Bruninho na Popular FM, eu estou e digo que está sendo uma entrevista fantástica. Estou a adorar. O que é que dizes? Um grande, grande beijinho para esse lado do oceano. A Fabiana foi... Eu não sabia o que era o Facebook, eu andava completamente apagado do que era o Facebook. E numa noite assim muito tardia, lembrei-me, olha, vou ver o que é o Facebook, e inscrevi no Facebook. Segundos depois de ter posto o meu nome, Bruno Correia, tinha um pedido de amizade que eu não sabia o que era aquilo. Vi uma pessoa em vermelho e fui adicionar, e foi a Fabiana que me ensinou a pôr fotografias, a escrever no Facebook, e explicou, e hoje em dia posso dizer que a Fabiana é uma grande amiga, e sem dúvida alguma, e digo isto com a maior sinceridade, se não fosse a Fabiana, muito dos fãs que eu tenho, muito daquilo que eu tenho feito, nem sequer seria visto. A Fabiana tem sido o meu braço direito, de certa forma. O que é que sentiste quando percebeste que os Homens da Luta tinham acabado de ganhar o Festival RTP da Canção? O que é que sentiste? Eu estava na fila da frente e quando a Sílvia, para quem também mandou um grande beijinho, a Sílvia Alberto, estava a abrir o envelope, e eu disse às pessoas que estavam ao meu lado, disse, vai ser os Homens da Luta vão ganhar. E o pessoal disse, oh Bruno, tu és tolo. E quando a Sílvia Alberto disse Homens da Luta, ninguém quis acreditar. Achei ridículo, e posso dizer, porque aí está a minha verdade, eu não tenho medo de ser sincero, os júris que escolheram as músicas, eu nesse ano tinha concorrido com um dos temas, que era o Alma, os júris estarem sentados ao meu lado e dizerem isto é inacreditável, como é que isto ganha? Eu acho que pior é o próprio júri que escolheu e que os pôs no palco do Festival da Canção com a possibilidade de poderem ganhar, dizerem isto. Eu achei sinceramente vergonhoso. Acho que o Festival da Canção perdeu toda a credibilidade, na minha honesta verdade. Para mim o Festival da Canção era a orquestra ao vivo, era tudo tocado ao vivo, eram intérpretes, grandes vozes, onde haveria uma rampa de lançamento para novos artistas e para artistas que eventualmente já existissem. E eu acho que os Homens da Luta foi um bocado brincar aos teatros, mas a verdade, aí tiro-lhes o chapéu, já há muito tempo que o Festival da Canção não passava em tantos canais, não era tão falado como os Homens da Luta fizeram com que isso acontecesse. Mas sinceramente nesse ano tive vergonha de ser português, e peço desculpa sem querer ferir a suscetibilidade de seja quem for, porque nós temos tão bons autores, tão bons compositores, tão bons intérpretes. Homens da Luta porquê? Estás a dizer que os Homens da Luta fazem bom teatro de protesto, mas música é lá outra coisa. Exatamente. Eu acho que qualquer pessoa que tenha
o mínimo de ouvido, percebe que eles não sabem cantar, não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Agora coisa. é assim, eles são muito bons a manifestar e Exatamente. levaram multidões e multidões atrás deles e tiro-lhes o chapéu pelo trabalho excelente que fizeram. E alto lá, são pessoas ponderadas. Isso. Sabem aquilo que Sabem estão a perfeitamente, são fazer em bom inteligentíssimos, rigor. mas são inteligentíssimos, Claro, isso sim, claro. claro que sim. Siga a roda, siga a roda. Pergunta a Mário Godinho, da nossa rede social no Facebook. Li na internet que foi candidato por várias vezes ao Festival RTP da Canção. Diz o Mário. Que força é essa? O que faz o Bruno Correia procurar sucesso no Festival RTP? Todos sabemos, sabe o país, que o tempo dos festivais já passou. Só na RTP ainda não perceberam isso. Porquê é que... Eu sempre tive, desde miúdo, eu sempre vi a Eurovisão, sempre, o Festival da Canção, sempre. Posso dizer que quando era pequenino era apaixonadíssimo pela Tonisha, porque adorava mulheres loiras. E sempre disse, mãe, eu quero, quando crescer, quero estar ali atrás daquele aparelhinho, que era a televisão. E quando cheguei ao Bruno que sou hoje em dia e convidaram-me para ir ao Festival da Canção, eu gostava de ir, acima de tudo, porque o Festival da Canção é uma rampa de lançamento e muitas vezes lá fora temos muitos olhos postos sobre nós e a minha vida poderia eventualmente mudar. A primeira vez que concorri foi com o tema Quem Somos Nós. Acreditei muito nesse tema e pensei sinceramente que conseguiria entrar no Festival da Canção. O tema foi ouvido, mas não foi escolhido. No ano seguinte estava eu a sair da OT, o Ian Van Dijk e o meu produtor José Castanheira pediram muito para eu voltar a concorrer ao Festival da Canção. Eu torci o nariz, não queria, não estava com muita vontade, mas disseram, Bruno, seria bom, visto que saíste agora de um programa da RTP, pode ser que eventualmente tenhas a tua sorte. E posso dizer que nem sequer o tema foi ouvido pelos júris, porque não vou dar nomes agora porque não interessa. Mas eu perguntei aos júris quando estive nos estúdios com eles e perguntei, então não gostaram do tema Alma quando toda a gente gosta? Eles disseram, pô Bruno, nem tivemos tempo a ouvir e a minha música não entrou, a Alma não entrou porque nem sequer foi ouvida. E concorrer ao Festival da Canção já me voltaram a pedir, fizeram inclusive no Facebook um apelo à minha voz ser a voz da Eurovisão este ano. Por alguma razão não vai haver o Festival da Canção este ano, eu não tenho muita sorte com isso, mas sinceramente mais facilmente iria concorrer por outro país do que pelo meu próprio país, porque Querido amigo, brincamos... no entanto, ela move-se. Leva-me, alma, acima
Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. E diz César Dias. Esta também acabou de chegar. Meu grande amigo Bruno Correia, és grande, estarei sempre a teu lado. Aquilo que nos distingue são os nossos sonhos e o que fazemos para que se realizem. Continua como és, com a tua grande humildade. Um abraço forte, César Dias. Um grande abraço, César. Muito obrigado por todo o apoio. O César é um grande artista, é palhaço. Ai, que bonito. Está a trabalhar nos maiores circos do estrangeiro, já está farto de ganhar prémios. Que bonito. E está a tentar fazer com que eu vá trabalhar, inclusive, para grandes circos no estrangeiro, onde tudo o que é palhaço, tudo o que é circo é respeitado mais do que no nosso país. E era um fã meu, como era fã do Bisbal, conheceu-me ao ver-me na televisão e tem sido um grande amigo, sinceramente. Então aqui vai um grande abraço para o César Dias. Grande abraço, César. Grande abraço. Sou Alexandre Cassessa e, como sempre, faço a sintonia em Moscavide. Cá vai a pergunta. Ouvi o Fernando Tordo dizer há algum tempo, aí no Arestas de Vento, espero que volte em breve, que a música é uma atividade séria, de trabalho e demasiado honesta para ser servida por qualquer penetra mais atrevido. Quero saber se concorda e, por outro lado, perguntar se há outra verdade nas canções, para além do exercício de técnica musical e poética. Um grande abraço, Alexandre Cassessa. Um grande abraço, Alexandre. Eu acho que as emoções, eu acho que a música tem esse poder de comunicar. Aquilo que eu ouço, para mim, pode-me dizer uma coisa, o Alexandre poderá eventualmente dizer outra. E acho que o mistério da arte, o mistério neste caso da música, falando propriamente da música, tem o seu mistério. A música transmite-nos aquilo que nós naquele momento precisamos de ouvir. A música acaba por ser uma companhia, uma palavra amiga, e seja em que língua for cantada, mais uma vez digo, nós podemos não perceber nada do que o cantor está a dizer, mas a melodia, a voz, a interpretação toca-nos, e acho que tem a ver com isso. A música é isso, é emoção. O amigo Luís Artur de Sousa, músico. Bom, os músicos caíram aqui nesta entrevista que não te digo. Pois bem, o Luís Artur, músico, homem livre e personalista, que é como quem diz, um bom filósofo, sabendo da tua presença na Popular FM, bateu o pé. Portugal transformou-se num país de cimento e abandono ao nível da província, onde a cultura passou a ser a última das prioridades. Queiram ou não, os mais progressistas. Mas que é duro, lá isso é. Já que é artista, Bruno Correia, um operário do mundo, o que pensa disto? Eu, acima de tudo, aquilo que eu penso e que tem sido a minha ideia desde sempre, e hoje continua a ser exatamente a mesma, acho que há terreno para desbravar no nosso país. Eu acho que nós não podemos ficar sempre, e com muito respeito, não podemos ficar sempre agarrados à Grande Amália, porque sem dúvida alguma é a diva portuguesa. Nós temos grandes fadistas, sejam eles homens ou mulheres, temos grandes intérpretes no pop, temos grandes bandas de rock sem ser os chutes e pontapés. Eu acho que temos que dar sim lugar a novos talentos, a novas pessoas, e não condicioná-las ou não criticá-las por serem de um programa de entretenimento, de um programa tipo Operação Triunfo ou Ídolos, seja o que for. Eu acho que se há uns anos atrás houvesse programas desse género, possivelmente quem me diz a mim que o Fernando Tordo, o Paulo Carvalho, se fosse há muitos anos atrás, não tinham concorrido como concorreram ao Festival da Canção, e foi a rampa de lançamento para eles. Eu acho que nós temos que dar apoio aos artistas novos, e evidente, não estou a dizer a toda a gente. As coisas mudaram. Exatamente, e nós temos que acompanhar a mudança. É verdade, mas devia ser ao contrário. Um povo com mais acesso à cultura fica mais livre e sabedor, logo mais exigente e também participativo na sociedade. Também é verdade, também é verdade. Quando um país não protege a cultura e os seus artistas, dá vontade de mudar a fronteira, ou não? Dá vontade de mandá-los alargar um pouco a fronteira, ou então mudar mesmo de fronteira? Dá vontade, claro que sim. Claro que sim. E não é só preciso ser-se artista, basta ver
por todos os licenciados, por todos os pais que Claro. passam tanto para conseguir pagar um curso superior a um filho e estarmos a ver tanta gente com excelentes notas a irem para o estrangeiro para poderem trabalhar. Eu quando digo dá vontade de alargar a fronteira ou mudar, alargar porque a gente percebe que em Espanha as coisas já não são assim. Os Não. artistas são bem tratados. Exatamente. A gente vai ali a Ayamonte comprar repousados ou coisa que lhe valha e as coisas já são diferentes, a gente percebe. Exatamente. Ou então mudar mesmo, dizer assim, vou-me embora, vou partir, viola às costas. Eu já tive muita vontade e hoje em dia ainda me questiono se este ano não irei partir. Tudo a seu tempo virá, mas concordo plenamente com tudo isso. Espanha, os artistas são muito bem tratados. Primeiro estão os deles e depois estão os outros. E acho que Portugal deveria ser exatamente a mesma coisa. Nós temos grandes artistas, grandes intérpretes, grandes músicos. Onde é que eles estão? Pois, e também por isso, adivinhas boa coisa, para a canção em Portugal, mantendo-se esta coisa tenebrosa chamada crise. Adivinhas boa coisa. Eu acredito que com o tempo as coisas possam mudar. Muda-se os tempos, muda-se a história, só que se eu fosse Deus poderia responder, mas não sou. Mas eu acredito que sim, que as coisas vão melhorar. Temos que pensar positivo e eu este ano, o 13 é o meu número da sorte, então vou pensar que este será o meu ano e vou pensar inclusive que as coisas irão mudar para toda a gente, espero que sim. E diz Ricardo Mendes, também acabou de chegar. Olá Ricardo, Esta, bem-vindo. via Facebook. Caro Ricardo, o Ricardo serei eu. Ok. Obrigado pela excelente entrevista a um grande cantor. O cantor serás tu. Ok, já percebi. Talento, criatividade, uma das melhores vozes masculinas da canção. Projeto musical por excelência que merece todo o nosso reconhecimento. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Muito, muito obrigado. O Ricardo faz parte do núcleo de fãs. Eu não gosto muito da palavra fãs, eu prefiro chamar a muitos deles amigos do coração, porque acima de tudo são isso mesmo. Fazemos muitos almoços e passamos a tarde na galhofa e acima de tudo é isto que eu quero dizer. Já me pediram muitas vezes para fazer um Facebook oficial, mas eu quero deixar uma coisa clara e aproveito já que estou aqui, que tenho este tempo de antena. Eu não quero ser visto como o divo, como o artista, como nada disso. Sim. Eu sou o Bruno Miguel Teixeira Correia, é o meu primeiro e último nome, Bruno Correia, é o nome artístico que eu uso. Eu quero que as pessoas vejam como semelhante. Eu fico doente, eu choro por amor, eu também sou negado no amor, eu amo, desculpem lá a expressão, eu vou à casa de banho, eu como, eu passo dificuldades, Pois, etc. Mas agora digo eu. Eu quero que me vejam como uma pessoa normal. O que tu és cá para a gente é um grande cantor. Obrigado. És um intérprete. Obrigado. Arestas de vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Na cultura encontramos uma reflexão, um fazer que se pensa a si próprio, ao mesmo tempo que pensa o mundo e a vida. Daqui decorre que o combate pela democracia cultural é um combate pela participação, pelo acesso aos bens produzidos, mas também, e de forma una, pelo acesso aos meios e aos instrumentos de produção cultural e à própria criação cultural. O que acabei de ler é apenas um recorte, um curto recorte de um texto de Pedro Namora. Pedro Namora, que foi nosso convidado especial na passada emissão do Arestas de Vento e, diga-se, com um sucesso fabuloso. A coisa ainda mexe. É a Popular FM. É a Popular FM no seu melhor. Querido amigo, queres comentar o recorte do texto do Namora que acabaste de ouvir muito rapidamente? Olha, então eu vou dizer esta frase que está aqui e penso que vai de encontro a isso. Os bons pensamentos, mesmo que sejam esquecidos, não morrem. E acho que é isso mesmo. A arte, o sonho, a cultura, seja o sonhar, acima de tudo, o sonhar. Basta sonhar, mesmo que nós nos esqueçamos hoje daquilo que mais queremos. Amanhã, com certeza, vamos nos lembrar. Eu acho que tem muito a ver com isso. E que a cultura é uma ferramenta vivencial, lá sem isso dúvida é. alguma. Não sem dúvida serve alguma. para adormecer, serve para lutar acordar. e acreditar, exatamente. Querido amigo, eu digo maestro Pedro Osório. Tu dizes o quê? Um grande maestro que infelizmente partiu e deixou-nos
grandes obras, grandes lembranças. Eu tive o prazer de o conhecer há uns anos atrás, de apertar-lhe a mão e dizer que era fã por causa do Festival da Canção. Infelizmente hoje penso, e é assim que todo o ser humano pensa, que quando nós partimos estamos num sítio melhor, e espero que ele ilumine todos os futuros maestros a fazerem grandes obras como ele deixou-nos. Agora digo Paulo de Carvalho. Tu dizes o quê? O divo português. Agora digo Carminho. E tu o que é que dizes? Uma grande fadista, alguém que tem muito, muito para dar ainda ao nosso país. E dizes muito bem, também por conta disso que acabaste de dizer, a respeito da Carminho, em definição. O fado é mesmo a canção nacional? Eu acho que o fado acaba por ser o espelho do nosso país. Mas eu acho que o nosso país não é só fado, o nosso país é pop, o nosso país é rock, o nosso país é aquilo que nós queremos fazer dele. Temos o caso dos nossos políticos, estão a fazer do nosso país realmente um fado, mas um fado mesmo muito dramático. Mas o fado não é só lamechice. Pois não, era o que mais faltava. Mas o fado, infelizmente, Ricardo, e não sei se vai concordar comigo. Diga. Eu acho que o fado hoje não está a ser levado tão a sério, porque qualquer pessoa hoje em dia canta fado. Eu acho que o fado, mais do que uma balada muito bem interpretada, por mais extensão focal que se tenha, o fado é preciso ter muita, muita alma e muita verdade naquilo que se diz. Eu percebo perfeitamente aquilo que acabaste de dizer, é muito importante. Poderias utilizar aquilo que disseste, sei lá, para chegar a espirituais negros, para chegar a mornas, é bem verdade. Não é qualquer um que pode botar fado em voz. Exatamente. Há toda uma cultura musical que é preciso ter por dentro. Verdade ou mentira? Sem dúvida, concordo plenamente. E a Carminho tem, de facto, essa cultura musical. Tem, sim, senhor. Cantarolar é outra coisa. Pois. Pois. E volto a dizer Ana Clara Nunes. Quem é Ana Clara Nunes? Ana Clara Nunes. Só por coisa. Ana Clara Nunes, neste momento posso dizer que é uma das pessoas mais queridas na minha vida. É uma senhora que trabalha na RTP, que me foi ver uma vez na OT e que a sua mão tremia mais do que um vendaval na nossa Lisboa, no nosso Setúbal, no nosso país, a dizer que era minha fã. A partir daí começámos a fazer os tais almoços e jantares de amigos e fãs, e hoje em dia posso dizer que é das pessoas que merece o meu maior respeito, a minha maior amizade. Tem-me ajudado muito. Onde eu estou a cantar, lá está ela, seja em Braga, no Porto, no Algarve, faz sempre questão de me acompanhar para me ver cantar. Acima de tudo, a única palavra. Exato. Uma grande, grande amiga. E diz a Ana Clara Nunes, passo a dizer: parabéns, Ricardo, pela entrevista. Perguntas pertinentes que permitiram ao Bruno mostrar todo o seu talento e mostrar também que merece brilhar mais, pois é, quanto a mim, Ana Clara Nunes, a melhor voz masculina do nosso país. Bruno, mereces tudo. Ana, e tu mereces todo o meu respeito e mereces toda a minha verdade, a nossa amizade. O meu muito, muito obrigado. Dás muita importância ao teu grupo de fãs. Para já é uma marca, digo eu, geracional. Costumas ser delicado com um grupo de fãs e aparecer nos jantares? Sempre. Costumas? Era aquilo que estava a dizer anteriormente, Ricardo. Eu passei o meu Facebook pessoal a ser Facebook também profissional, porque eu disse ao meu anterior manager, eu quero estar o mais perto possível das pessoas. Eu não quero que as pessoas me vejam como o tal divo ou como aquela pessoa que nunca vem na rua. E faço sempre questão, eu inclusive faço jantares e vamos todos, bebemos café, falamos, saio com eles, faço questão que me vejam como um amigo e como um ser completamente normal. Simplesmente a minha profissão não é estar num escritório fechado, é estar na televisão. É bem verdade. O caráter de uma interpretação nota-se em que aspecto? Cantar a Bruno Correia não é cantar assim, sei lá, com todo o respeito, a Júlio Iglesias. Bom, vou botar um espanhol para não botar um português nisto, não digam para aí coisas cozinhadas. Ou seja, para interpretar bem um tema, não basta apenas saber ler as pautas escritas ou ter bom ouvidinho. O caráter conta. Como é que é? Claro que sim. Eu acho que um intérprete é isso mesmo, é passar a verdade, aquilo que nós sentimos e chegar às pessoas. E para que as pessoas possam sentir eventualmente aquilo que nós estamos a dizer. Isso é o mais importante.
Por isso é que eu costumo dizer, independentemente da língua que se é cantada, eu posso dizer que quando comecei a ouvir Celine Dion não percebia uma única palavra do que a senhora dizia, mas a forma interpretativa até pode ser muita técnica, a música tocava-me a alma e por isso voltava a repetir e voltava a repetir e voltava a repetir. E é isso mesmo, as palavras, o poder que as palavras têm em entrar na alma das pessoas e chegar às pessoas. Estás a dizer, se não disseste, podias ter dito. Nas entrelinhas está lá. Não há duas interpretações iguais. Nunca. 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 Eu posso cantar a mesma música em 2 noites diferentes, nunca vou cantá-la da mesma maneira. Nunca, só sou playback. E tenho que fazer o boneco. Mas nunca canta-se da mesma maneira. Nunca. Hoje posso estar melhor, amanhã posso estar pior, seja vocalmente, seja psicologicamente, mas a entrega é sempre diferente, tem muito a ver com o espaço, tem a ver com a intimidade com o público, tem a ver com uma série de fatores. E nunca nada é igual, é a mesma coisa como fazer amor, nunca é igual. Bruno Correia, tens 1 minutinho de antena para dizeres aos nossos ouvintes e cibernautas de uma só vez aquilo que bem entenderes. Aproveita. Espero sinceramente que tenham gostado da minha companhia, espero que continuem a ouvir a Popular FM. Se eventualmente quiserem falar comigo, terei todo o prazer, não tem cá qualquer tipo de fetismo, se me virem na rua podem me dar um abraço, podem falar comigo. Procurem no Facebook Bruno Correia, terei todo o prazer em vos desejar, ou neste caso, em vos agradecer a vossa vinda ao meu Facebook. E a frase, que é a frase da minha vida, que eu deixei no meu álbum, deixarei agora para vocês, que a felicidade se torne o berço das vossas vidas. Querido amigo Bruno Correia, foi um prazer conversar contigo nesta emissão de hoje do Arestas de Vento, aqui na Popular FM. Para ti, as maiores felicidades. Muito obrigado e para vocês também. Uma folha perfeita cai e diz: tudo a seu tempo morre. Obriga o vento a descobrir as coisas que um fogo move. No chão a folha acolhe os pés de quem não perdoa o que fez. Implora aos céus, mas não vê a vida à sua frente. A folha agarra a sua fé, encara a morte e sorri, e com suspiro chega ao fim. Reza a história que a vida é assim, um plano maior do que tu e eu vivo sem o medo de ser livre. Eu vivo sem o medo de amar. A vida é o que da sorte vem, tudo o que o mundo tem, 1001 rosas vermelhadas no calor das mãos. A vida é sede de ser livre, é sede de amar. Um homem vê a sua vida mergulhar no sono intenso, encontra calma e sossego no momento surreal. A sua hora chega e num segundo tudo fica branco. O seu regresso é recebido com uma ovação de pé. Eu vivo sem o medo de ser livre. Eu vivo sem o medo de amar. A vida é o que da sorte vem, tudo que o mundo tem, 1001 rosas vermelhadas no calor das mãos. A vida é sede de ser livre, é sede de amar.
Pobre é quem de nós foge e não semeia no seu jardim. Pobre é quem se esconde em vez de sarar o que padece. Não somos reféns da culpa ou desdém, nem somos peões da corte. Somos aquilo que Deus vê, soldados que a vida fez. Eu vivo sem o medo de ser livre. Eu vivo sem o medo de amar. A vida é o que da sorte vem, tudo que o mundo tem, mil e uma rosas vermelhadas no calor das mãos. A vida é sede de ser livre, é sede de amar. Tudo que o mundo tem, mil e uma rosas vermelhadas no calor das mãos. A vida é sede de ser livre, é sede de amar. A vida é sede de ser livre, é sede de amar.